Se você tem mais dinheiro na conta e se você tem mais tempo, você vai gastar esse dinheiro. Você vai injetar ele na economia. Você vai comer picanha, você vai no shopping, você vai no cinema, você vai no teatro. Você vai fazer com que a economia seja aquecida. Fazer com que isso tenha de retorno para a economia. Você vai ter aumento dos postos de trabalho, o que garante, então, uma diminuição dos trabalhadores que estão vivendo na informalidade, porque quando as empresas precisam contratar mais, elas automaticamente ajudam a retirar da informalidade uma gama de trabalhadores, mas mesmo aqueles que estão na informalidade, nós acreditamos que haverá um efeito cascata que conseguirá também dialogar com essa vida precarizada do trabalhador de aplicativo, do trabalhador urbanizado, que também está jogado às mínguas. Esses trabalhadores que não têm banheiro, que não têm comida, que são ultra explorados por esses aplicativos, que também precisam ser contemplados numa disputa, numa discussão sobre jornadas de trabalho, sobre direitos trabalhistas. Mas além de todos esses benefícios que nós já falamos aqui, nós também teremos um benefício para o Estado brasileiro, que com certeza irá diminuir a quantidade de ocorrências previdenciárias movidas por trabalhadores exaustos, que adoecem, que se machucam, que têm burnout, que têm uma série de problemas psicológicos e psiquiátricos por conta da exaustão nos postos de trabalho. Nós vamos ter uma diminuição dessas intercorrências, o que automaticamente ajudará a aumentar a nossa produtividade. E aí tem dois elementos. O debate sobre a escala 6x1, ele é um debate muito complexo. Ele permeia muitos aspectos. Eles permeiam os aspectos da vida do trabalho, né, das jornadas, das empresas, da economia, da produtividade, dos desempregos, da manutenção do salário. Ele permeia o debate sobre condições humanas, grupos que estão submetidos a essas condições. Então, de fato, essa audiência pública, ela ainda é pouco, e eu prometo não me alongar muito aqui, para que a gente consiga esgotar todas as nuances que nós temos para debater a necessidade de uma redução da jornada de trabalho. Mas ela garante uma melhor produtividade porque, com certeza, o trabalhador mais descansado, o trabalhador mais entusiasmado, né? Não só o trabalhador, qualquer pessoa, quando a gente descansa melhor, quando a gente está mais entusiasmado, a gente faz qualquer coisa melhor. A gente treina melhor, a gente trabalha melhor, a gente cuida das nossas coisas melhor, porque nós estamos descansados, nós estamos motivados para fazer aquilo. E aí dizem, não, mas não tem como. O problema que nós temos hoje no Brasil relacionado à produtividade e a essa competitividade não está atrelado à carga horária ou à jornada de trabalho. Está atrelado às dificuldades de tecnologias, de ferramentas, de condições de competitividade com empresas internacionais, multinacionais, que a gente não tem. Não é a jornada 4x3, 5x2, 6x1, não importa qual é, que justifica essa diminuição na produtividade. Agora, o trabalhador melhor descansado, nós temos mais investimentos, nós temos mais tecnologias, nós temos mais ferramentas, não há risco da produtividade diminuir. Não há risco de cair, não há risco da economia quebrar. Isso são dados apontados por economistas sérios, por pessoas do mercado, por pessoas que fazem esse debate. Eu tenho pavor, e sou muito criticada por isso, de ser olhada pela sociedade ou pelos meus eleitores como os meus colegas que mofam junto com aquelas cadeiras, que acham que a política interna da Câmara dos Deputados é quem resolverá os problemas do Brasil. Quem resolverá os problemas do Brasil é a política de base, das ruas, dos guetos, das vielas. Essa é a política que vai mudar o nosso país. É estar conectada com a juventude, com as mulheres, com a classe trabalhadora, com a comunidade LGBTQIA+. E, amores, nós não vamos nos conectar com esses grupos falando para a TV Câmara e para a TV Senado. Nós vamos nos conectar fazendo a política com a diversidade, com a alegria, com o pop que ela precisa fazer. E, de fato, fazendo uma política pop, eu coloquei na boca da população brasileira o debate sobre a 6x1. E aí cria-se uma indignação. Já é a deputada pop, já é a deputada que quer quebrar aqui esse dress code cafona da política. A gente não aceita isso, porque toda vez que ela quebra, ela aproxima a sociedade da política. E quanto mais perto da política a sociedade está, mais perigosa para a política é, porque os políticos querem todo mundo bem longe. Vamos deixar tudo as portas fechadas, a gente resolve, a gente decide, informa vocês e vocês só acatam. Mas aí tem um
outro agravante. Eles não toleram e não suportam que uma mulher negra, travesti, de esquerda, tenha tido a capacidade de unir não só a esquerda, mas de colocar, inclusive, os deputados da direita e extrema-direita constrangidos para dizer, olha, vai ser difícil nós falarmos contra essa proposta. O nosso eleitor está olhando e está esperando uma resposta. Será que nós vamos conseguir falar alguma coisa contra? E aí não dá. Eles têm se movimentados para dizer que é impossível. Então não dá porque não tem como falar não. Como você vai falar não? Né? Quando você é um deputado que se diz bom moço, que vai na igreja, que usa os fiéis, que diz defender os trabalhadores, que diz estar do lado dos pobres e oprimidos, que denuncia um absurdo da roubo dos aposentados no governo atual, quando esse roubo aconteceu no seu governo. Quando você é essa pessoa que vive da hipocrisia, das máscaras sociais, da mentira, como é que você vai chegar lá e vai dizer, não, eu não acho que o trabalhador tem que descansar? Não dá. Então você precisa começar a criar medo no trabalhador. Você precisa começar a criar pânico. Então você pega fundações, organizações contaminadas e fala, ó, produz aí esse estudo. Sabe quem foi o primeiro deputado a compartilhar o estudo e adora citar essa fundação dos 16% do PIB? Exatamente. Quando nós temos como cartão de visita, como multiplicador de que o PIB cairia 16%, este deputado, para mim, não precisa dizer mais nada. Mas, como nós sabemos, a sociedade não tem o mesmo nível de clareza, instrução política, etc. que nós fazemos o serviço de dizer, de informar e falar, olha, cuidado, isso é mentira. Isso é fake news. Isso é só para continuar prejudicando. Porque se ele tivesse realmente tão preocupado com as pessoas, não votava da maneira que vota dentro da Câmara dos Deputados. Não ia contra a redução, por exemplo, de itens da cesta básica. Né? E aí depois vota contra a redução dos itens da cesta básica e depois vai lá na tribuna da Câmara e diz que a comida está uma fortuna, que é um absurdo. O governo Lula vai destruir este Brasil, este país, sendo que ele mesmo foi o deputado, a bancada, o partido que votou contra reduções importantes, contra medidas econômicas necessárias para dar dignidade, qualidade aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Eu não quero fazer essa discussão sem trazer para o debate os setores empregatícios, os empregadores. Vamos ouvir. Cada setor tem as suas particularidades. O comércio tem a sua particularidade. O setor de segurança tem a sua particularidade. A saúde tem a sua... Os setores têm especificidades. E é complexo. E nós precisamos ouvir para entender quais são as saídas que nós podemos apresentar para cada uma das situações. Agora, o que nós não podemos admitir é que se diga que não há condição de mudar. É que se diga que mudar destruirá a economia. É que se diga que o PIB vai cair 16% porque nós vamos dar 1 ou 2 dias de descanso ao trabalhador. Que nós vamos tirar postos de trabalho. Que nós vamos reduzir salário. Que nós vamos repassar essas baboseiras promovida pela extrema-direita, que só sabe promover mentira, caos e desinformação. Nisso a gente não vai cair. Nós não vamos cair no pânico, no medo, no terrorismo. E aí temos um trabalho que não é só o de não cair, mas é de não deixar que as pessoas ao nosso redor também não caiam. Porque as pessoas têm medo. Olham para a inflação, olham para os dados, olham para essas coisas e falam, meu Deus, mas será? Eu quero descansar, mas também quero comer, também quero continuar tendo meu salário, também quero continuar podendo sustentar a minha família. E aí cabe a cada um de nós, políticos ou não, sindicalistas ou não, militantes ou não, mas pessoas que estamos aqui entendendo que sim, não importa onde eu esteja, o que eu faça, esse debate é importante para o Brasil, multiplicar esta informação. Fazer com que ela alcance cada vez mais pessoas. E deixar grifado, marcado, muito forte, que o medo deles não está relacionado à economia. O medo deles é a emancipação do povo. O medo deles é a capacidade de o povo se mobilizar.
O medo deles é ver mulher, é ver preto, é ver bicha, é ver trabalhador estudando, se profissionalizando, descansando, vivendo a cultura, usufruindo da cidade. É isso que eles não querem. Eles querem continuar uma lógica exploratória, escravocrata, de alguém por cima e muitos por baixo, e se mantém a manutenção. Não é sobre economia, nunca foi sobre economia e nunca será sobre economia, porque nós já temos dados concretos que mostram que a economia brasileira suporta uma redução da jornada de trabalho. O inimigo desta gente somos nós que viemos de baixo, somos nós que carregamos esse país nas costas sem receber sequer um dia de descanso a mais. Só que não tem como conter. Nós somos uma força poderosa. Nós somos uma força contaminante porque as elites são um grupo minoritário. Todo o resto é uma massa gigantesca de trabalhadores, de mães, de pais, de avós, de irmãos, de tios, de filhos, de LGBTs, de negros e negras, de gente que compõe a maior parte da sociedade. E este núcleo, esta gente já não aguenta mais a escala de trabalho que nós temos hoje no Brasil. Esta massa clama pela abolição da escala 6x1. As pessoas querem viver, as pessoas querem dignidade, as pessoas não querem só comer, como muito bem disse a vereadora Fernanda. As pessoas querem muito mais do que isso. Estamos avançando. Haverá resistência, haverá luta, haverá enfrentamento. Não será um debate fácil e tranquilo, já não tem sido. Isso tem me custado caro, porque quando eles não podem vencer no argumento, eles buscam então a covardia da ofensa, do ataque, do racismo, da misoginia, da transfobia. E de um tempo para cá, eu percebi o quanto eu tenho me tornado cada vez mais alvo e tenho estado cada vez mais vulnerável diante dos meus colegas no parlamento brasileiro, nas redes sociais e até mesmo nas ruas. A quantidade de ameaças de morte, a quantidade de chacota, de caricatice, de ridicularização que fazem com o meu nome, que fazem com a minha imagem. Mas eles só esqueceram de que eu sou uma travesti negra vivendo no primeiro país do mundo que mais mata. Eu sou fruto das esquinas, abandonada por minha mãe e minha família aos 14 anos de idade e eu sobrevivi. Eu cheguei aqui, eu estou aqui. Então, nunca foi, nem nunca será a cara feia, o ataque, a ameaça, a tentativa de intimidação que irá calar a minha boca ou paralisar os meus movimentos dentro ou fora da política. Eu sou movida pela afronta, ou como diria Carolina Maria de Jesus, pela audácia. E é a audácia que nos faz transportar os montes. É a audácia, a ousadia e o abuso de olhar as elites dominantes de um país e dizer: vocês terão que nos engolir, promovendo mudanças e transformações radicais. Então que essa audácia, nas palavras de Carolina Maria de Jesus, possa seguir nos inspirando, nos motivando, nos apontando os caminhos para que nós possamos desbravar não só uma redução de jornada na escala de trabalho no nosso país, mas cada vez mais políticas públicas que levem dignidade, emancipação, poder, autonomia a todo o povo brasileiro. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!